Meu amigo, minha amiga, tudo bem com vocês? Não era novidade para ninguém que se Trump voltasse ao poder nos Estados Unidos, ele ia destruir a democracia, inclusive ia destruir o capitalismo, ele ia trazer o extremismo, a pobreza, o abismo social. Isso não era novidade para nenhum de nós. E inclusive a gente não entendia por que Trump passou 4 anos no poder. Os americanos viram tudo que ele causou e dão a ele uma segunda chance. E não somente o eleitor, como a justiça americana não foi capaz de ter uma legislação para punir o golpista para que ele não voltasse ao poder. Porque a gente vem dizendo que se você dá a um golpista uma segunda chance, ele vem para fazer muito pior. Ele vem para fazer o que não conseguiu fazer da primeira vez. E é isso exatamente que Trump faz com os Estados Unidos. Só que aí o desastre veio bem antes do que as pessoas estavam esperando. Porque Trump não perdeu tempo. Porque ele põe no poder, juntamente com ele, um Elon Musk, um outro extremista, que tem uma visão de mundo completamente errada, distorcida. E aí não podia dar em outra. Donald Trump começa a mostrar o poder de destruição que ele tem. Com essa visão de mundo dele, não podia dar em outro lugar. E aí a gente começa a ver uma onda de protestos contra Donald Trump, já agora, com poucos meses de governo. E por que essa onda de protestos se dá? Porque, gente, Donald Trump começa a fazer coisas que não vão prejudicar só o americano. As coisas que ele está fazendo vai prejudicar o mundo. Então, por exemplo, ele começou uma campanha de redução da administração federal em que tudo está sendo atropelado, desde o meio ambiente até os direitos pessoais. Ele está enxugando a máquina pública, está a cada dia diminuindo o poder do Estado e está fortalecendo exatamente o seu grupo e a sua ala ideológica. Isso é tão verdade que o diretor do FMI disse que as decisões do Trump podem gerar uma pobreza coletiva. Não só, repito, não só nos Estados Unidos, no mundo. E aí, gente, com certeza com esses tarifaços, com essas tarifas desnecessárias, comprando guerra com o mundo, desnecessária, comprando brigas com todo mundo, desnecessárias. Porque a intenção do mundo sempre foi você criar meios de baratear preços. E isso é que fortalece, por exemplo, o capitalismo que ele defende. Como é que você fortalece? Barateando preços. Para enquanto mais você vender, mais você gera lucros. Isso é o básico. E aí ele compra essas brigas desnecessárias com o mundo, com a União Europeia, com a China, com o Brasil, com a Argentina. E olha que lá na Argentina tem um puxa-saco dele. Mas me parece que não foi o suficiente, né? Trump impõe essas tarifas. E é claro que isso vai ter uma retaliação do mundo. Por exemplo, a China já fala de tarifas adicionais de 35%. Ou seja, o mundo vai responder a essas tarifas que o Trump está impondo aos países. Alta da moeda americana, incertezas. Por exemplo, a Jaguar Land Rover, que vende, eu até marquei aqui, ó, vende por volta de 400 mil modelos por ano para os Estados Unidos, suspendeu essas vendas por um mês, até que se ache um meio de reduzir a tarifa de 25% que o Trump impôs. Então, gente, esse homem vai destruir o capitalismo, a democracia. Há quem diga que é a volta do fascismo, do nazismo, do neofascismo. É muito complicado o que esse homem está fazendo. E aí, qual é a resposta do Trump a tudo isso? Que os americanos aguentem firmes. Agora é interessante você pedir para o americano aguentar firme uma briga que ele comprou por nada. Desnecessária.
Isso não causará, não deixará os Estados Unidos mais ricos. Isso pode ser a curtíssimo prazo, mas logo as consequências dessas decisões destrambelhadas tomadas por esse ditador que acha que manda no mundo, que acha que o país dele manda em todo mundo, que ele manda em todo mundo, que ele não precisa de ninguém, como ele diz, eles é que precisam de nós. No mundo globalizado, você tem alguém que pensa dessa forma? Então, nós estamos caminhando para o caos, uma vez que os Estados Unidos, eles mexem com toda a economia do mundo. O mundo é um mundo globalizado. E tendo os Estados Unidos como a maior economia, a maior potência do mundo. Isso é muito complicado. Mas enquanto isso, gente, aqui no Brasil, a gente vê um Bolsonaro e um bolsonarismo tão puxa-sacos de Donald Trump, que é inadmissível que essa gente que diz que são patriotas, hein? Que amam o país, que eles aplaudem as tarifas do Trump. Se fosse para o mundo, vá lá. Mas eles aplaudem as tarifas que são impostas pelo Trump ao Brasil. Que a tarifa do Trump impôs ao Brasil foi de 10%. Aplaudiu. E a resposta do Bolsonaro é que ele disse que era uma resposta ao comunismo, ao socialismo. Olha a resposta que o amante do Brasil, o grande patriota brasileiro, tem em relação ao que o Trump está fazendo com o seu próprio país. E o tal do Gustavo Gayer ainda teve a cara de pau. Gente, não é fácil combater o bolsonarismo, porque ele teve a cara de pau de dizer que a tarifa que o Trump impôs ao Brasil de 10% só foi isso porque Eduardo Bolsonaro, o grande patriota, foi para os Estados Unidos e convenceu o Trump. E aí ele fala, viva Bolsonaro. Não tem uma verdade nas coisas que esse homem diz. Então, esse é o bolsonarismo que está unido ao Trump, que concorda e que aplaudiram, e que Trump vive, ele está de volta, e agora nós temos um verdadeiro homem forte no mundo. É esse homem que está comprando guerra com o mundo. Então, gente, é uma pena que os Estados Unidos não conseguiram conter esse extremista e que ele voltou ao poder. E aí a gente tem que dizer que estamos aliviados. Porque enquanto nos Estados Unidos o extremista, o golpista conseguiu voltar, aqui eles também querem. Toda a luta da anistia, leis, de manifestações, de tudo que eles estão tentando aí, é para ver se o golpista brasileiro aqui volta para o poder. Para que ele, quando voltar ao poder, ele retome de onde parou. E faça aqui no Brasil o que o golpista está fazendo nos Estados Unidos. Só que aqui eles caíram do cavalo. Porque aqui nós temos legislação e a justiça brasileira vai punir Jair Bolsonaro. E Bolsonaro não voltará mais ao poder do Brasil. E que bom. Isso deve ser para a gente um motivo de grande alegria. E essas manifestações que acontecem mundo afora, não é só nos Estados Unidos, capitais como Paris, Roma e Londres, eles também estão se manifestando contra Donald Trump. Cerca de 5 mil pessoas estão se manifestando nos Estados Unidos, mas isso é apenas o começo, porque extremistas como Donald Trump não vão parar. Eles se alimentam disso, eles se alimentam da guerra, eles se alimentam do ódio, eles se alimentam fazendo inimigos. Parece que o eleitor que vota no Trump só se sente realizado se o governo dele, se o representante dele estiver em guerra com todo mundo. É aqui no Brasil. Os eleitores do Bolsonaro só estão satisfeitos se ele estiver comprando guerra com todo mundo.
com o governo, com o STF, com outros partidos. Se não for assim, parece que para eles não tem política. Então essa gente como Trump e Bolsonaro, para fazer o jogo dos seus eleitores, dos seus extremistas, eles fazem isso o tempo inteiro. Então isso não vai parar. É essa panela de pressão o tempo todo. E qual que é a tendência disso? Nós vemos uma destruição total do capitalismo, não só aqui no Brasil e nos Estados Unidos, mas no mundo afora. Porque Trump está comprando guerras comerciais desnecessárias com todo mundo, a troco, sabe-se lá Deus de quê. Porque isso não vai trazer resultados bons para ninguém. Tá bom, gente? Eu fico por aqui, peço a vocês que vocês fortaleçam o meu trabalho. Se inscrevam no canal, deixe seu like, deixe seus comentários, ative o sininho, já compartilhe esse vídeo com outras pessoas. E mais uma vez, muito obrigado.